glória a Deus, lá é muito difícil. Então, nós estamos visitando muitas igrejas, graças a Deus, né? Porque isso nos nutre, nos faz crescer também e nos enche o coração de muito amor, de muita unção, muito poder. Por isso que é necessário que nossa família sempre esteja voltando e fazemos tudo o que nós puder para voltar ao Brasil e, sabe, ter essa recarga que nós precisamos para continuar lá. Porque sabemos que nós temos que ser luz. Nós lá no Peru e vocês aqui, não é? E nós precisamos ir lá e precisamos continuar trabalhando. E precisamos de suas orações para que esse fogo no nosso coração nunca se apague. Mesmo que as outras pessoas estejam friezinhas, sabe? Que estejam assim, de repente, até às vezes parecem mortos. As pessoas, quando eu falo lá em frente da igreja, se não ficam, sabe, assim, retinho. Eles nem riem, não gesticulam. Não expressam muito, né? Então, o irmão e irmã que está aqui, fala para ele, né? Você é afortunado. Não é? Isso é, uau. E isso, gostaria de pedir vocês que vocês orem por nossa família, para que esse calor que Deus sempre dê no nosso coração. E que onde nós formos, sempre estejamos cheios de unção e poder para levar a palavra de Deus. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sou Joshua Teles e eu estou muito feliz de estar nessa linda igreja. Paz do Senhor, igreja, eu sou Samuel e hoje vou fazer a apresentação aqui do trabalho do Peru e como estamos indo lá. Nós já estamos lá na igreja do Peru, mas a região que estamos é Tacna. Lá já estamos 7 anos já e Deus abençoou muito porque deu um local muito grande, mas o único problema é de que não é muito cheio e lá as pessoas não procuram muito de Deus pela história e essa é a fachada do local que meu pai sempre passávamos por aí e ele falava que ele gostaria muito de ter, que seria muito bom para a obra de Deus. E Deus depois abençoou e nós pagamos alquiler só, quanto seria aqui? 1.600, 1.500 reais. E como lá a moeda é quase o dobro daqui, é acessível para nós. Seguinte, por favor. Aí tem umas fotos onde são alguns eventos especiais, uns cultos, e ainda precisamos encher esse local para a glória de Deus. Outra, por favor. Já. Esses são uns dados da cidade, que Tacna tem aproximadamente 400.000 habitantes. E a igreja nossa tem 23 membros, 17 bautizados e 4 em processo de discipulação. E 5 obreiros locais, que lá são obreiras, porque as mulheres lá são mais dispostas, mais abertas ao coração. Esses são alguns trabalhos da igreja que nós fazemos lá para abençoar as pessoas. Que aí temos doações. Meu pai faz pregação do evangelho nos hospitais e nas praças. E
Deus teve abençoado nas praças porque nós estávamos precisando de uma caixa de som e não tínhamos. Meu pai enviou para a Missão Desafio como um projeto e, graças a Deus, eles têm abençoado para comprar uma boa caixa. Essa é a outra parte do local, que nós temos um subterrâneo, é pequeno, mas lá colocamos algumas roupas e prendas para abençoar as pessoas. Nós colocamos essas roupas a um preço muito acessível para abençoar as pessoas. E vou falar um pouco das costumes, que lá no Peru tem muitos deuses. O deus do sol, que é o Inti, o Apu, que é deus das montanhas, e muitos outros mais. E eles acreditam muito nisso. E por último, esses são o que nós precisamos lá para a igreja, que é um casal de missionários. Isso nós precisamos urgente para poder fazer a expansão e por plantar mais igrejas. Segundo, como estava falando, vamos expandir para outra cidade, que é Arequipa, onde nós estávamos morando. E só peço as suas orações para Deus abençoar e pôr um casal para nós. Obrigado. Amém. Amém, isso mesmo. É um desafio muito grande o Peru, é uma realidade muito diferente da nossa aqui. Para vocês terem uma ideia, eu compartilho isso, não em detrimento do Peru, de maneira nenhuma, mas para que vocês entendam as batalhas que a gente enfrenta, nas dificuldades, as barreiras. Existe um jargão muito popular entre os peruanos, que é: o inimigo de um peruano é outro peruano. Então, para vocês terem uma ideia das dificuldades que a gente enfrenta, não sendo deles, né? É alguém que está chegando de fora, assim como os espanhóis chegaram com uma Bíblia, né? E houve uma catástrofe na época do Império Inca. Isso gerou uma desconfiança muito grande, que é transmitida de geração a geração. Então, a gente enfrenta obstáculos na pregação do Evangelho. O peruano, por natureza, a maioria são bastante desconfiados, né? Um do outro, e de quem é de fora mais ainda. Então a gente enfrenta essas barreiras na pregação do Evangelho, mas é Deus que vai na frente, é o Espírito Santo que vai preparando os corações, né? E a gente leva o Evangelho até os ouvidos, depois já o Senhor já se encarrega, e a gente está nesse desafio aí. Somos hoje, pela graça e misericórdia de Deus, durante esse período de tempo, Deus usou nossa vida, somamos com outros missionários que fazem parte da equipe lá, e foi possível até então a abertura de 7 igrejas para a glória do Senhor. Os números parece que não impressionam muito, mas a cidade, principalmente onde nós estamos, Tacna, que é no sul do Peru, cidade que está no deserto do Atacama, lá não chove. Assim como na capital também não é muito comum a chuva. E a realidade é essa, um lugar bastante desafiador para pregar o Evangelho. São muito poucas igrejas, e as poucas igrejas somos pequenas igrejas. Esse local, nós temos um dos melhores locais, para a glória do Senhor. Temos um dos melhores locais que a gente conseguiu, depois de uma batalha de tempo aí, orando e pedindo a Deus um local mais estruturado. Deus nos concedeu, pagamos um preço bem acessível hoje nesse local, né, dentro da realidade de lá. E estamos batalhando, contando sempre com a oração, com a contribuição de vocês, porque a vida do cristão é um sacrifício, não é isso? E em missões também é o mesmo, não é? Claro, tem esses desafios da cultura, da comida, tudo isso, mas a metade minha já é peruana. A metade da minha vida já é no solo peruano, e a gente tem prazer de servir a Deus naquilo que Ele nos chamou. Amém? Porque Ele tem propósito. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus.
Repete comigo, fé no sacrifício. É isso, quero falar sobre isso com vocês nessa noite, de forma muito breve, mas algo que Deus pôs no meu coração. Tem um texto na Bíblia que quero começar por ele, que é um texto bem conhecido, na verdade um verso da Bíblia bem conhecido, né? Lá em Hebreus, né? Em Hebreus, glória ao Senhor. Vamos à carta aos Hebreus, né? Capítulo 11, o verso número 6. Seguramente você tem aí já, incluso até marcadinho, já na tua Bíblia, esse verso que é de fácil compreensão, porque ele revela coisas profundas, né? Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vocês já se deram conta que a vida cristã é uma vida de sacrifício, não é isso? Por que sacrifício? Porque o primeiro passo foi negar a nós mesmos e nos entregarmos para o Senhor Jesus. Amém? É isso, a vida cristã envolve sacrifício. A Bíblia toda envolve sacrifício. A fé no sacrifício depositada, a fé que nós depositamos no sacrifício de Jesus, nos concede salvação, vida eterna. Amém? Mas nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Fé no sacrifício que agora a palavra de Deus pede de nós. O que o Senhor pede de nós é uma vida de sacrifício. Isso de negar o nosso eu não é coisa fácil. Não é isso? Quando se trata de negar o nosso eu, com as suas vontades, com os seus desejos, é uma coisa que incomoda o nosso interior. A gente não gosta muito disso, ou a nossa natureza não gosta muito disso. E as pessoas não gostam disso, principalmente nos tempos em que nós vivemos. Esse negócio de sacrifício, você percebe que as pessoas hoje tratam de fugir de tudo isso que envolve sacrifício, não é? É isso. Até para educar os filhos. Alguns dizem, toma uma tabletina, uma tecnologia, né? Para a criança dar um descanso, não sei. Mas observa que hoje o mundo está tão diferente, em que até os cristãos têm dado a sua fugidinha do sacrifício, né? Espero que aqui não tenha acontecido isso. Mas você percebe que o Evangelho, ele envolve o sacrifício. É todo, o Senhor não pede uma parte, Ele pede tudo. É bonito isso no Antigo Testamento, que antes até parece que era mais fácil, mas também tinha suas dificuldades. Porque na época você vai perceber que a forma de cultuar a Deus era através do sacrifício. Tinha alguém que pagara o preço e derramar o seu sangue. Era um animal, não é? Se trazia um animal e ali era sacrificado, o sangue derramado, e dessa forma, esse ritual envolvendo sacrifício cultuava a Deus. Era assim. E é tão interessante isso que ainda assim, você vai ler, por exemplo, no livro de Malaquias, que a palavra de Deus fala ali no capítulo 1, do verso 5 ao 8, precisamente no 8, fala que a forma deles sacrificar era trazendo animais cegos. Olha que absurdo. Animais cegos, animais doentes, né? Traziam animais velhos para o sacrifício para Deus. E aí a pergunta que Deus faz ali no texto é: vocês acham mesmo que eu vou receber isso? E observa que mesmo sendo através do sacrifício de um animal, eles falharam, porque o ser humano é tendencioso a cometer essas falhas, esses erros. Então é muito importante nós entendermos isso para não cairmos nesses mesmos erros.
Por que digo isso? Porque quando a gente abre a Bíblia, e eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia para a gente ler, Romanos 12, que também é um verso muito conhecido de vocês, que é uma igreja bem instruída na palavra, amém? Eu sei que sim, conheço o de Johnny. E o texto aí diz, em Romanos 12, o seguinte, esses versos que ecoa, né, pelos nossos ouvidos uma e outra vez, porque a gente sempre passa por ali, dá uma olhadinha leve, e às vezes chegamos na conclusão de que eu já conheço o que diz aqui, vou passar para frente, né? Porque são textos conhecidos. Mas no capítulo 12 você percebe algo interessante, que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, não aos irmãos lá em Roma, né, que não eram somente romanos, havia outros entre eles, incluindo gentios, né, e também gregos. Diz assim, Romanos 12:1, que é um verso conhecido: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Então observa que agora a forma de cultuar a Deus não era através daquele ritual, agora é mais profundo e sobrepõe a forma de culto do Antigo Testamento. Agora é você e eu, o sacrifício que Deus quer receber nesse tempo que nós estamos aqui. Amém? Amém. Também. Mas aqui é só, vamos dizer assim, é aquela primeira parte do dia ou da noite, da semana, não sei, mas existe uma sequência de tudo que nós fazemos aqui, porque o que Deus quer receber vai além das palavras que nós cantamos aqui, vai além da tua entrega de oferta, vai além desse momento emocional que a gente percebe nessa atmosfera gostosa que envolve a nossa alma, as ministrações que chegam no coração, como me chegou ao meu coração cantando essas canções tão gostosas, onde a gente fala, eu sou amigo de Deus, Ele tem tudo de mim, e a gente vai ler, e a gente vai cantando, e às vezes, a maioria das vezes a gente se compromete com as letras, porque são letras comprometedoras, não é assim? E é muito, muito cuidado, porque é muito sutil, às vezes, a gente cair no erro do que revela aqui em Malaquias capítulo 1, no verso 7 e 8, mais ou menos, que é no 8, que fala que eles não se davam conta que estavam oferecendo algo mal para Deus. Porque eles diziam, em quê? Não? Em quê? Aí disse, portanto, irmãos, não é esse texto, em Malaquias 1:8. Vamos dar uma olhadinha aí. Malaquias 1:8. Aí diz, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los de presente aos seus governadores. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E é a resposta que Deus dá, porque no verso anterior eles estão dizendo, pero em que? Senhor, em que nós te ofendemos? Aonde nós falhamos? O que é que faltou? Então, muito cuidado, porque dá a entender muito claro que eles faziam as coisas de forma mecânica. A vida deles era um estilo de vida mecânico, onde eles faziam as coisas como que dizendo, bom, já cumpri aqui com o ritual, o sacrifício, já cultuei a Deus aqui, agora eu vou viver a minha vida lá. Estão aqui, igreja? E isso é muito sutil, que a gente passa às vezes desapercebido. Mas você vai ver que no fundo o que Deus quer, em Romanos 12:1, revela claro o estilo de vida que Deus quer de cada um de nós. Amém? Uma vida entregue no sacrifício. Uma vida pautada pelo sacrifício. E é interessante que quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê o Novo Testamento, você
buscar a forma com que eles adoravam. A palavra adorar no Antigo e no Novo Testamento, ela traz uma ideia interessante na sua etimologia, porque ela envolve alguns termos que no fundo você percebe que tem a ver com entrega, sacrifício, é dar de si. Amém? É isso. Adoração é isso. Sempre digo que tem uma canção no castelhano que a gente canta na igreja, uma parte dela diz assim: mi obediencia, mi mejor adoração. Mi obediencia es mi mejor adoração. É isso. A nossa obediência é a melhor forma de adorar a Deus. É isso. Vai além e transcende aquela emoção que sentimos no culto. Porque para a obediência, vale a gente lembrar de Abraão. Lembra quando ele foi sacrificar o seu filho? Não tinha uma musiquinha de fundo. Não tinha. Era ele com os seus pensamentos, uma batalha tremenda na sua mente, que envolvia emoções, sentimentos, apego e tudo mais, mas ele estava na obediência. A obediência transcende qualquer emoção que a gente sente no culto. E essa obediência a gente transmite, aqui é gostoso, mas essa obediência começa quando a gente sai por aquela porta ali. É ali que envolve a obediência, quando o cenário é crítico, quando o cenário é de crise, quando o cenário parece que já não tenho mais nada para dar. É ali, irmãos. É ali no dia da crise que Deus vai olhar e vamos ver se Ele me adora agora. É ali onde Deus quer receber um pouco mais, e nós temos um pouco mais para dar. Você tem um pouco mais para dar, amém? E vale a pena, não deixa ficar nenhuma peninha sem ser queimada no altar, não deixa ficar nada fora do altar. Sacrifica-te por amor ao Senhor. Sabe por quê? O maior sacrifício Ele fez por nós na cruz do Calvário. E Romanos, se a gente volta um pouquinho antes do Romanos capítulo 12, lá no capítulo de número 8, verso 32, olha que lindo que está aí. Romanos 8:32, olha só, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, aleluia, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Tudo que você e eu precisamos para viver essa vida para Ele. Amém? Tudo já está aqui. Tudo que você e eu precisamos para viver essa vida para Ele. É isso. Ele nos dá, já temos acesso. Já temos acesso. E o principal que Deus nos deu foi o Espírito Santo, que nos ajuda a ter aqui a unção. É a capacidade de ver oportunidades onde ninguém vê. E na crise vai aparecer oportunidades na tua vida. Ali aparecem pessoas que precisam mais além do que a tua necessidade. É ali, nesse cenário, onde Deus nos coloca para glorificar o seu nome. Então você percebe que o culto somos nós. É nós andando na rua, é nós amando a esposa, educando os filhos, trabalhando. Aí nós estamos mostrando. Porque se o culto fosse só aqui, eu até digo, teríamos um Deus limitado, porque Ele estaria só aqui. Mas Ele está em todo lugar. Amém? E a forma de servir e adorar em espírito e em verdade. Você já sabe disso. Então observa a importância de nós sempre ter em mente isso, porque na verdade, irmãos, sabe, Deus não só é interessado naquilo que eu faço, Ele está interessado naquilo que eu sou, no meu dia a dia. É ali que nós mostramos para Ele, através de quê? De nossas ações, pensamentos, atitudes. Ali vamos mostrando o amor que temos por Ele, a fé que nós depositamos nele. Amém? E a fé no sacrifício é isso, é quando você crê no que está aqui e se sacrifica crendo, confiado e convencido, Deus tem todo o controle. Então não se limite,
Não se limite no momento de se entregar para Deus, entrega tudo para Ele, porque o culto não é sobre estar presente, irmãos, o culto é sobre estar entregue, é isso, e estar entregue, totalmente rendido para Ele. A bênção de Deus na nossa vida, ela vem, sabe, quando nós olharmos para trás e chegar a essa conclusão: Deus teve mais de mim. Fui no culto e com tantos pedidos, mas eu mais orei por outros. Chega no final do ano, você olha para trás e diz: esse ano Deus teve mais de mim. Então, aí você vai perceber quando o sacrifício foi completo e foi aceito por Deus. Porque não se trata de um ritual vazio, é uma rendição no altar, amém? Isso é muito profundo, isso é muito profundo, porque não envolve só as nossas emoções, isso do culto, envolve atitudes, pensamentos, ações, decisões que tomamos, pequenas e grandes, quando saímos por essa porta. É ali que nós vamos mostrando para Deus, realmente, que estamos dispostos a entregar-nos por completo a Ele, amém? Então observa que esse texto revela coisas muito profundas, e é interessante que na época que o apóstolo Paulo ensinava isso, havia influências de ideologias, havia influência de filosofias, principalmente a filosofia platônica, que naquela época era muito forte, época de Platão e etc., e outros mais que surgiram, pensadores gregos, que influenciavam na conduta e na forma de vida das pessoas. E naquele então era muito comum pensar que, através dessas filosofias, que as pessoas não tinham que... essas filosofias ensinavam que era quase impossível de render o corpo para algo agradável a Deus. E elas viviam uma espécie de dualismo. Não, o corpo você pode... entrega ele para as paixões, porque você pode ter um pensamento puro. Então se considerava muito o pensamento, mas não as ações das pessoas. Então existia esse dualismo na época, e certamente estava influenciando os irmãos em Roma. E então o apóstolo Paulo vem trazendo da parte de Deus essa mensagem, que deveriam oferecer sim o corpo em sacrifício, porque tem momentos que o corpo não quer nada, não é isso? Tem momentos em que a mente foge completamente, que parece que a gente está tão carnal e que é só a misericórdia de Deus, né? É assim. Às vezes vem algumas baixas paixões, né, que inflama a nossa natureza de pecado. Pensamentos terríveis nascem na nossa mente, e a gente acaba dando vida, porque somos muito criativos, né? Às vezes somos criativos para o mal. Essa é a realidade. Usamos a nossa imaginação para imaginar coisas, e quando é um problema, esticamos ele, aumentamos, colocamos fermento e o negócio vai aumentando. É assim. E é por isso que precisamos muito da palavra. Amém? A palavra de Deus é tudo que você e eu precisamos para entender que a nossa vida aqui está condicionada a que vivamos em sacrifício. A tua recompensa será lá na glória. A nossa recompensa vai ser lá. Então cuidado de criar falsas expectativas em cima do homem, de uma promessa ou qualquer outra coisa. E cuidado com os profetas desse tempo, que você vai ter, vai receber, e um montão de coisas. É por isso que a gente precisa ter a palavra, porque a palavra nos deixa com os pés firmes no chão, não é isso? Mas com a nossa fé bem posta lá no céu, naquele que tudo pode. Isso é importante. E sabe, e é importante entender isso à luz da palavra, porque você vai perceber que capítulo 12, na forma mais prática que o apóstolo Paulo fez aqui, depois de haver discursado sobre vários princípios, você vai ler aí nos capítulos anteriores, né, princípios que ele está transmitindo para a igreja. Ele entra na parte mais prática e fala de maneira muito clara que o que agrada a Deus é quando a gente oferece por completo a Ele. E é isso que Deus quer de cada um de nós, uma entrega completa. Isso é fácil? Não é. Não é.
Porque às vezes a gente usa muito a nossa razão, né, para nos autoproteger, né? Mas então, não vou mais, não, já fiz, é suficiente. E calculamos e freamos por temor. Mas tenha fé no sacrifício feito para Deus. Tenha fé no sacrifício que você faz para Deus, porque a única coisa que nos dá a garantia é a nossa fé colocada na palavra. Não temos outra coisa. Você tem outra coisa? O povo de Deus só tem uma coisa: a palavra. A palavra, como diz Jesus, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos somente a palavra. Creia na palavra. E se a palavra nos convida que nós nos entreguemos por completo, não fique com nada. Não fique com nada. É como no caso de Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Ele foi com tudo. Tudo. Porque Deus pediu tudo do filho dele. Pediu a vida do filho. E lá foi Abraão sacrificar a vida do seu filho. Mas crendo no sacrifício, porque a fé dele estava posta naquele que tudo pode. E é isso que Deus quer de nós, amém? É isso, porque não é sobre respostas, é sobre adoração a qualquer preço, é isso. É sobre rendição a qualquer preço. E se é para glorificar o nome do Senhor, ofereça-se por completo no altar. Amém, irmãos? É difícil digerir, eu sei. Digerir isso não é fácil. Puxa, logo hoje que eu vinha para receber, queria tanto ouvir uma mensagem de que Deus vai dar, de que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Mas como você vai perceber no texto que e dentro de tudo isso que nós estamos falando, a bênção não está naquilo a bênção não está naquilo que nós levamos, está naquilo que nós deixamos no altar. A bênção vem aí, quando a gente entrega, porque Jesus só mencionou isso, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então, você vai ver isso na vida de Jó. Quando Jó disse lá no capítulo 42, que quando Deus coloca sensibilidade no coração dele, ele vê a necessidade dos seus amigos e percebe que tinha que clamar pelos seus amigos, ele clama pelos seus amigos. E foi aí que Deus mudou a sorte de Jó. Não é assim? Você já leu lá, você já escutou pregações sobre isso. Então você percebe que é na entrega que nós recebemos. É no sacrifício para Deus que está depositado a bênção do Senhor. Amém, irmãos? Então se renda para Ele. E é interessante porque você vai perceber que dentro de Romanos, o contexto aqui, mais abaixo do capítulo 12, você vai perceber que tudo guarda relação com o trato que nós temos uns com os outros. A entrega é tão boa no sacrifício que Deus pede, porque Ele traz cura para a nossa vida. Você vai perceber que a palavra de Deus nos convida a que nós possamos passar por esse processo, todos os dias, de renovação da nossa mente. É ali que nós vamos sendo renovados pela palavra de Deus. E você vai perceber que esse renovo que Deus nos dá vai ajudar a gente a ter uma boa autoestima, vai ajudar a gente a viver de maneira saudável, vai ajudar a gente a ter saúde espiritual e saúde mental, que é o que falta aí fora, que é o que falta na casa de muita gente. Tem muitos crentes que estão desesperados com os seus problemas. Há momentos em que a gente fica assim, é verdade, mas isso não se prolonga na vida do Filho de Deus. Amém? A palavra traz saúde para nós. A palavra cura o nosso interior. E a gente já não vê o outro como superior e nem inferior. A gente vê o outro igual. A gente consegue ver a necessidade do outro. A gente é tão saudável quando a palavra de Deus ela entra na nossa vida, porque ajuda a gente a ser empático. Ajuda a gente a se colocar no lugar do outro. E de repente é isso que nós precisamos hoje para ser muito mais abençoados por Ele. Quando você vê hoje,
Parece que nós estamos já mortificados com tantas más notícias. E cada dia você abre o celular, que é o jornal do dia a dia. Antes era uma folha desse tamanhão, hoje o jornal chega, não é tão fácil. E você olha ali as informações e uma notícia pior que a outra. E isso vai assim. Nada aí fora vai melhorar. Mas o nosso sacrifício a Deus tem que melhorar. Amém? Que quando chega em dezembro, ou quando chega de repente o fim de semana, você vai olhar para a semana e dizer: Deus teve mais de mim, eu me doei mais, eu orei mais pelo meu irmão, pela minha irmã, eu orei mais por missões, eu contribuí mais, Deus teve mais da minha vida. É isso, porque o mundo precisa. O mundo precisa, e se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então, é muito importante que façamos a diferença. De que maneira? Essas informações que chegam para nós, todo o Brasil também recebe as mesmas informações, a gente vê as mesmas informações, mas a diferença está no povo de Deus, porque ele se incomoda com as más notícias, e essa incomodação, essa tristeza que produz essas coisas, nos leva a clamar a Deus, nos leva a orar, nos leva em comunhão com o Senhor, amém? Nos leva a crer que a palavra está se cumprindo, mas que Ele também nos dá capacidade, porque a gente nasceu nessa geração, e vamos fazer a diferença pela fé que nós temos depositada nele. Então ore, quando você vê más notícias, quando você ouve más notícias, quando você ouve sobre missões, ou enfim, é aí, que eu tenho certeza está depositada a bênção que muitos precisam e que ainda não alcançaram. Quando nós oramos por eles, quando nós clamamos por isso, também estamos nos queimando no altar. Não estamos nos queimando à toa, porque tem muitos que estão se queimando à toa, com fogo estranho, e Deus não está recebendo. Então, se você tem que se gastar, já que você tem que se gastar, não se gaste estressando. Não se queime, não, angustiado. Se você tem que se queimar, se queime em oração, se queime clamando, se queime se entregando, amém? Se você tem que de repente ali, sabe, há momentos assim na nossa vida, o diabo distrai tanto o povo de Deus. Você vai perceber isso, que o diabo tenta distrair o povo de Deus desde lá atrás, desde o princípio. Lembra quando Moisés foi lá falar com o faraó? Deixe meu povo ir adorar no deserto. Não é? Ele falou assim: não, adora aqui mesmo, fica aqui mesmo. É isso que ele trata de fazer, nos distrair, para a gente não oferecer o que ele é digno, o sacrifício. Não tem momentos no dia que você fala: que difícil, puxa, o dia foi pesado, foi assim, né? A gente se estressa no trânsito, uma coisa e outra, né? Eu preocupado por cheguei atrasado na igreja em culto hoje aqui, né? Parou o trânsito lá, meu Deus, nem para frente nem para trás, o Senhor, de repente o Espírito Santo veio, tranquilo, filho meu. Minha esposa me ajudou a me distrair ali, tranquilo, né? Estava me queimando à toa, né? Com o trânsito. Então tem momentos assim na nossa vida, já que a gente tem que se queimar, vamos ser sábio, porque como dizia um pastor que eu escutava ele na rádio, ele dizia: o povo de Deus é um povo inteligente e sábio. E então, se a gente tem que se gastar, vamos nos gastar em prol do amor ao Senhor, amém? Não vamos seguir o mesmo ritmo dessas pessoas que estão oferecendo fogo estranho, não. Vamos nos queimar por completo, por amor a Ele. Sacrifício vivo, é isso. Então tenha fé nesse sacrifício, naquilo que você oferece para Deus, e descansa o teu coração, porque Ele sabe de todas as coisas. Missões, nós também, é um estilo de vida que exige sacrifício. E eu levo comigo o seguinte: não há nada que eu faça, nenhum sacrifício que eu faça, que vai superar o que Ele fez por mim. E isso é válido para cada um de nós. Todo esforço que a gente faz, né? Você lembra aquele dia que você orou, depois orou de novo, orou tal, e de repente já, puxa vida, já não passa nada aqui. Não, já estou perdendo meu tempo de orar por isso, por aquilo, por aquela pessoa, por essa situação.
Continue. Continue se queimando, porque é o que Deus quer da sua igreja. Amém? E se de repente você quer se queimar um pouquinho mais, você pode dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui. E se você quer oferecer um pouco mais e se queimar um pouco mais, você pode dizer um pouco mais além disso, e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai receber. E de coração, igreja, espero que realmente, e quando dizia a canção, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, é uma realidade. É uma realidade. E espero junto com vocês chegar lá em dezembro, olhar para trás, colocar na balança e que o sacrifício ali tenha mais peso do que aquilo que a gente estava pedindo. Que o nosso sacrifício tenha mais peso do que os resultados que nós estamos esperando. Que a gente chegue na conclusão de que a nossa comunhão com Ele está mais pesada do que os resultados que nós estávamos aguardando no Senhor. Porque essa é a verdade. Hoje muitos estão na igreja por resultados, por respostas. Mas a comunhão é melhor do que qualquer resultado. Você pode ficar de pé. Vamos orar. E vamos pedir para Deus que nos dê essa graça. Desculpa. Que o Senhor nos dê esse sabor. Que o Senhor nos dê essa força de poder a gente chegar não só no culto, mas lá na nossa casa, lá naquele cenário do trabalho ou qualquer outro onde você está inserido, ali a gente poder também oferecer o melhor para Deus. Naquele dia, ou naquela hora, ou naquele tempo, quando você fala: Senhor, nada aconteceu, eu estou esperando há tanto tempo, e de repente você chegar na conclusão: não, eu vou me oferecer mais, eu vou orar uma vez mais, eu vou buscar uma vez mais, eu vou clamar uma vez mais, eu vou continuar me queimando para a glória do Senhor, porque se trata dEle. As demais coisas Ele já fez por nós, e Ele vai acrescentar na nossa vida. Oremos então. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, ao ouvir e entender a Tua palavra, entendemos que ainda estamos no começo do ano e que muitas coisas virão desafiando a nossa fé. Muitos pensamentos e muitas situações virão querendo desacreditar, Senhor, querendo levar-nos à incredulidade de que aquilo que nós fazemos para Ti tem algum resultado. Mas tudo em Ti tem um resultado, porque tudo que semeamos também colhemos. Ajuda-nos a entender isso na íntegra e na totalidade, Senhor, de que vale a pena se oferecer por completo para Ti, Senhor, em um sacrifício vivo, santo e agradável, diário, Senhor, diário. Ajuda-nos nesse processo, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos dê essa capacidade, e que quando, Senhor, passarmos e avançarmos nos dias e nos meses e chegarmos lá no final do ano, ou no final de uma etapa, olhar para trás e perceber que o Senhor teve mais de nós, mais do nosso tempo, mais da nossa vida, mais das nossas orações, mais do nosso clamor, mais da nossa entrega. Oh Senhor, porque o Senhor já se entregou por nós e nos deu o que nós mais precisávamos, a vida eterna, que muitos ainda não a têm. Oh Senhor, olha para eles e ajuda-nos também a olhar para eles como o Senhor tem olhado. Ajuda-nos a ter a mesma atitude que o Senhor teve, de nos esvaziar por amor ao Teu nome, de nos doar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a cada um e a cada uma, Senhor. Ó Deus soberano, que de repente nessa noite veio em busca de uma resposta,
essa é a resposta. Bendito Deus, ajude com que cada um possa se entregar mais e mais a Ti. E é nessa entrega que nós teremos tudo mais de Ti, Senhor. Bendito seja o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor já se entregou na cruz do Calvário por nós, e em Ti temos toda sorte de bênção. Nós Te bendizemos, Senhor. Abençoa aqueles que nessa noite têm um coração aberto, um coração disposto, Senhor, a essa classe de sacrifício, onde o Senhor é glorificado, onde o Senhor tem tudo de nós e todo o acesso a todas as coisas, por louvor da Tua glória. Nós oramos, nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. Adoramos, Senhor.